Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando estás a assistir a este vídeo. Bem-vindo ao Multiverso ao Papel. Hoje iremos explorar um dos sentimentos mais profundos da humanidade: o medo. Dizem que quem vai à guerra dá e leva. Pois bem, em agosto de 1945, o Japão acordou no que parecia um dia normal. Uma bela manhã de sol, um sol que queimava mais do que o normal. O que durante séculos fora símbolo de renascimento tornou-se chama de destruição. Em Hiroshima, o dia brilhou mais que o sol. Por um instante, o tempo parou e o calor apagou tudo. Edifícios evaporaram, sombras humanas ficaram gravadas no chão, mais vivas do que os corpos que as projetaram. O vento levou o pó das casas, o nome das famílias e o som das crianças. O país ergueu-se das cinzas, mas nenhuma cidade voltou a ser igual. A ferida era profunda demais para palavras, e então começou a ser contada de outra forma, através de imagens, metáforas e monstros. Foi assim que 9 anos depois, o medo ganhou forma. Emergiu do mar, imenso, furioso, feito de fogo e memória. O Japão deu-lhe um nome: Godzilla. Em 1954, o Japão ainda tremia. Enquanto no Ocidente discutia a eficiência e o perigo de tais artefactos destrutivos, o Japão curava cicatrizes escondidas entre um povo silencioso e um país que tentava erguer-se. Foi então que em um estúdio decidiu dar de corpo ao medo que ninguém ousava nomear. O seu nome era simples: Gojira. Um monstro nascido das profundezas do mar, despertado por testes nucleares, feito de radiação, raiva e dor. Cada passo de Godzilla ecoava o som das cidades destruídas pelas bombas. O seu rugido não era apenas um grito de uma criatura imaginária. Era o eco do trauma, o som da bomba transformado em mito. No ecrã, o monstro destruía Tóquio. Curioso que, mesmo após perder milhares de vidas, o alvo desta criação não era o inimigo, mas sim o próprio Japão. Godzilla não era só um monstro, era um medo ganhando forma pela primeira vez. O Japão olhava para a própria dor e via como algo que podia ser compreendido. Godzilla não era um vilão, era um espelho, a lembrança de que o verdadeiro terror não vem do mar nem do espaço, vem do ser humano. E foi ali que nasceu uma nova era da mitologia japonesa. Monstros que não eram maus por natureza, mas cujos seus atos refletiam o mesmo erro humano: criar o que depois não se consegue controlar. Com Godzilla, o Japão transformou o medo em espetáculo. A partir daí, os monstros deixaram de ser inimigos e tornaram-se reflexos, metáforas e companheiros. E enquanto o Ocidente inventava super-heróis para vencer o medo, o Japão inventava monstros para os compreender. O país que um dia sentiu a destruição, agora usava o medo como escape, em forma de desenho, de filme e de brinquedos. O medo tornava-se ficção e essa transformação do terror em ternura estava apenas a começar. O Japão dos anos 60 e 70 era um país que renascia das cinzas, não apenas reconstruindo as suas cidades, mas reinventando a própria alma. O medo começava a dar lugar à esperança. O país que um dia fora símbolo de destruição tornava-se agora sinónimo de inovação. A tecnologia, antes associada ao horror, passava a ser vista como promessa de um novo futuro. E os monstros, antes metáforas de culpa e trauma, começaram a mudar de forma. As garras afiadas deram lugar a sorrisos. O rugido transformou-se em melodia. Nascia uma nova era: o kawaii. Uma cultura de ternura, simplicidade e refúgio que transformava o medo em algo que podia ser abraçado. O Japão aprendeu que, para curar o trauma, não bastava enfrentar os monstros. Era preciso cuidar deles. E assim, as ruas encheram-se de mascotes, as empresas, as escolas e até cidades
criaram as suas criaturas sorridentes, cada uma com uma missão: tornar o cotidiano mais leve. O país que um dia gritou de dor, agora sorria através de desenhos. De Godzilla a Hello Kitty, os monstros deixavam de ser o inimigo, tornava-se amigo. E quanto mais o Japão se abria ao mundo, mais o mundo se encantava com esta nova forma de ver o medo. Era o início de uma transformação silenciosa. A ideia de que a força não está em destruir, mas em cuidar, criar e colecionar. Chegamos aos anos 90. O Japão estava agora no auge da sua inovação tecnológica. Depois de transformar medo em ternura, era a hora de transformar o afeto em responsabilidade. E em 1996, a Bandai lançou Tamagotchi. Um pequeno ovo, um monstro digital que precisava de cuidado e dependia do seu dono para viver, crescer e sobreviver. Pela primeira vez, um monstro deixava de existir apenas na tela ou na imaginação. Ele habitava a vida real de cada pessoa. Alimentar, brincar, limpar, observar. Cada ação determinava o destino daquela criatura. Era mais do que um brinquedo. Era um espelho emocional. Um reflexo da sociedade japonesa. Hiperconectada, trabalhadora, cuidadosa, aprendendo que o afeto exige atenção constante. O Tamagotchi ensinava uma lição antiga de uma nova forma. O monstro não é mau por natureza. Ele é um espelho de nós mesmos. E assim, o medo e a culpa do passado transformaram-se em vínculo, cuidado e empatia. O Japão mostrava ao mundo que os monstros podiam ser companheiros, não inimigos, e que responsabilidade e carinho também podiam ser divertidos. Este pequeno ovo eletrónico abriu caminho para algo ainda maior. Monstros que não vivem apenas na imaginação, mas no coração de todos, de crianças a adultos. E desses monstros estavam prestes a conquistar o planeta. O Japão havia transformado medo em ternura e ternura em responsabilidade. Agora estava pronto para conquistar o mundo. No mesmo ano, Nintendo, Game Freak e Creators Inc. lançaram os primeiros Pokémon, criaturas fofas, colecionáveis e poderosas. Pocket Monsters ou monstros de bolso que podiam ser amigos, adversários ou aliados. Mas acima de tudo, ensinava uma lição simples. Cada monstro tem o seu valor, cada relação exige atenção. Pikachu tornou-se o embaixador silencioso desta filosofia. Pequeno, adorável, elétrico, mas com uma história que carregava mesmo o espírito de Godzilla e Tamagotchi. Medo, empatia e responsabilidade. De Tóquio a Nova York, de crianças a adultos, o mundo abraçou os monstros japoneses. Eles deixaram de existir apenas em filmes ou brinquedos. Tornaram-se cultura global. Não era só diversão. Era uma lição de humanidade. Uma forma de mostrar que o poder e a ternura podem coexistir. E que mesmo os monstros mais assustadores podem ensinar que é o cuidado, a amizade e a coragem. O Japão havia finalmente conquistado o mundo. Não com armas, não com força, mas com monstros. Do rugido de Godzilla ao bip de um Tamagotchi até ao sorriso elétrico de Pikachu, o medo transformou-se em ternura e a cultura japonesa encontrou o seu lugar nos corações de milhões. Quando as bombas caíram em 1945, o Japão conheceu o poder da destruição total. Mas o que ninguém imaginava é que das cinzas nasceria uma das culturas mais criativas e humanas do planeta. Através de monstros, o Japão encontrou uma forma de falar sobre o que não podia ser dito. Godzilla deu forma ao medo. Tamagotchi ensinou o cuidado. Pokémon espalhou o afeto pelo mundo. Cada um deles, à sua maneira, transformou um trauma em arte, a dor em empatia e o medo em ternura.
país que viu o sol queimar aprendeu a usá-lo para iluminar. E talvez seja isso o mais belo da cultura japonesa. A capacidade de transformar feridas em mundos inteiros, em animes consagrados, em jogos lendários e em universos onde o ódio e o amor coexistem na sua forma mais pura. Porque, no fundo, todos nós temos um monstro dentro de nós. Cabe-nos decidir se o deixamos destruir ou aprendemos a cuidar dele. Do medo nuclear à fofura global. É esta a história de um povo que descobriu que, às vezes, o caminho mais poderoso para mudar o mundo é ensiná-lo a amar o seu próprio monstro. E assim se termina mais uma viagem no multiverso ao papel. Se gostaste deste vídeo e queres ver mais histórias que misturem cultura, arte e emoção, já sabes. Deixa o teu like, partilha com alguém que também ama o Japão e, claro, subscreve o canal para não perder o próximo episódio. Porque aqui, no Multiverso ao Papel, cada história é mais do que entretenimento. É uma viagem pela alma humana contada através de mundos que criamos. Até à próxima. E lembra-te, cuida bem dos teus monstros.